Fala pessoal, o hipopótamo é considerado um dos animais mais perigosos do mundo, pois além de ser muito forte, ele ainda é responsável pela morte de várias pessoas na África. Esse animal tem um corpo roliço com uma pele super resistente, 3,5 metros de comprimento e cerca de 3 ou 4 toneladas, o suficiente para fazer com que qualquer ataque seja fatal, e para piorar, esse grande mamífero é um ótimo nadador. Além disso, o hipopótamo é extremamente agressivo e não tem medo de atacar qualquer um que atravesse o seu caminho, e esse comportamento só piora quando eles precisam defender seus filhotes ou brigar por comida e água. Hoje você vai ver momentos impressionantes em que esse animal mostrou todo o seu poder contra outros bichos tão perigosos quanto ele, como os leões. Tá preparado? Então vamos em frente. O terrível poder do hipopótamo. Leopardo. Essa gravação mostra que o felino mal consegue se afastar do hipopótamo, e depois que ele se aproximou, bastou jogar todo o seu peso em cima do leopardo para dar um fim a essa luta. Se esse ataque não foi o bastante para matar o leopardo, temos certeza de que ele não conseguiria sobreviver por muito mais tempo depois disso, pois deve ter ficado muito machucado. Como vamos ver nesse vídeo, os felinos são bem persistentes quando o assunto é importunar os hipopótamos. Cervo. É claro que um pequeno cervo jamais conseguiria enfrentar um animal como um hipopótamo, e deve ser por isso que esse grandão está arrastando esse cadáver como se a luta nem tivesse sido cansativa. Os loutros logo percebem o animal recém-abatido e ajudam a levar a carcaça para a água. O único problema é que os hipopótamos comem apenas plantas, então não sabemos por que eles estão pegando essa carcaça. Cachorro selvagem. Já que acabamos de falar em cervos, podemos ver que esse aqui também não está tendo um bom dia. Ele foi capturado por alguns cães selvagens e outros predadores não pararam de chegar, mas tudo muda quando um enorme hipopótamo aparece correndo para afugentar todos os cachorros. Não sabemos se ele apareceu para ajudar o cervo ou para pegar o corpo para si, como vimos anteriormente, mas a cena é impressionante mesmo assim. Nesse outro vídeo vemos os cães tentando interagir diretamente com o hipopótamo, mas é claro que eles não recebem uma abordagem cordial. A matilha não parece estar sendo ameaçadora para ele, mas são afugentados mesmo assim. Hiena. Se você acha as hienas covardes, talvez esse vídeo te faça mudar de ideia. Essas hienas foram corajosas o bastante para irem sozinhas enfrentar um enorme hipopótamo, e embora a abordagem não tenha dado certo, não podemos culpá-las por também não terem sucesso em enfrentar esse grandão, pois já percebemos que isso é bem difícil. As hienas são espertas o bastante para saberem que elas jamais conseguiriam caçar um hipopótamo adulto, então mais provável é que elas estivessem interessadas em alguma carcaça que ele mantinha ali ou alguma coisa assim. Rinoceronte. Apesar de ter uma visão ruim, os outros sentidos do rinoceronte são tão apurados que compensam essa falta. Ele é bastante territorial e reativo, então não pense que um rinoceronte vai pensar duas vezes antes de se jogar em cima de um inimigo. Não se deixe enganar pelo tamanho e pela aparência desajeitada, pois eles são ótimos nadadores e muito ágeis na terra. Como acabamos de dizer no começo do vídeo, nada é mais perigoso que um hipopótamo tentando proteger seu filhote. E esse rinoceronte cometeu o erro de se meter com a mãe mais nervosa do reino animal. E é claro, foi brutalmente atacado quando chegou perto demais de seu bebê. A mamãe hipopótamo adulta avança com violência contra o rinoceronte, que mal tenta se defender, e ele já devia saber que não tinha a menor chance de vencer essa briga. Como se não bastasse, ele ainda fica rodando seu inimigo na lama para garantir que ele irá respeitar o seu espaço da próxima vez. Porém, como podemos ver nessa outra gravação, às vezes os rinocerontes tentam se impor sem medo, mas essa não parece uma boa escolha. Embora nada tenha acontecido com ele nesse vídeo, podemos ver claramente que a cabeça do rinoceronte cabe dentro da boca do hipopótamo sem esforço. Búfalo.
Acabamos de dizer, a boca dos hipopótamos é enorme, tanto que ele também pode abocanhar a cabeça de um búfalo. Sabemos que esses animais são robustos e têm chifres enormes, mas isso não é um impedimento para um hipopótamo raivoso. É impressionante ver como ele avança ferozmente contra seu inimigo e quase consegue afogá-lo, mas é uma surpresa ainda maior continuar assistindo o vídeo e ver o momento incrível em que o búfalo consegue se levantar e inverter a situação, perseguindo o hipopótamo, que certamente ficou mais confuso do que assustado. Nesse outro momento, o hipopótamo decide enfrentar uma enorme manada de búfalos que está na água e mesmo assim consegue afugentar a maioria deles como se fosse apenas um grupo de pombos. Meu amigo, definitivamente não dá para duvidar do poder dos hipopótamos. Oh my god. Oh my god. Holy. Elefante. Algo bem parecido pode acontecer mesmo com o mamífero terrestre mais pesado que existe atualmente. Uma manada de elefantes pode estar ao redor do hipopótamo e nem isso vai fazê-lo baixar a cabeça. Veja como ele abre sua enorme boca e até consegue fazer os elefantes recuarem, cedendo um pouco de seu espaço. É claro que isso não quer dizer que os elefantes não possam assustar os hipopótamos às vezes, afinal, estamos falando de um animal muito maior do que ele. Nessa outra gravação, os hipopótamos são pegos de surpresa quando um enorme elefante aparece derrubando uma árvore e instintivamente eles correm para a água, onde se sentem mais seguros, mas sabemos que o elefante teria que ir embora se os hipopótamos decidissem atacar em vez de fugir. Crocodilo. Não é fácil bater de frente com um crocodilo, mas isso não é um problema para um grupo de hipopótamos. Não acreditamos que esse réptil tenha ido arrumar confusão com os grandalhões. O mais provável é que ele tenha o azar de estar ali no momento em que a manada chegou e percebeu sua presença, e então a briga começou. O crocodilo até tenta se esquivar e fugir, mas para onde ele poderia ir? Estava cercado por hipopótamos e é bem provável que ele nem tenha conseguido sair dali vivo. Leão. O hipopótamo até pode ser um animal preguiçoso, mas pode correr 45 km por hora e obviamente não são o prato principal dos leões, afinal, não é fácil matar um bicho desse tamanho. O mais surpreendente é que, em muitos casos, é o leão que será vítima do ataque. Por mais que esse felino seja predador ágil e habilidoso, é difícil fugir do ataque de um tanque de guerra vivo de mais de 3 toneladas. Então é claro que leões frequentemente morrem nesses embates. No caso dessa leoa, ela até pensou que conseguiria enfrentar esse inimigo imbatível, mas quase imediatamente percebeu seu erro. O hipopótamo mal teria percebido sua presença se ela tivesse deixado ele quieto, mas isso não aconteceu e a leoa foi abocanhada. Entretanto, nessa outra gravação, vemos que nem sempre os hipopótamos levam a melhor, afinal, quando um grupo de leoas se une para derrotá-lo, é difícil vencer essa briga.